Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre Vale e o dividendo que você não vê, né? Eu vou te falar o que você vê. Provavelmente você deve utilizar alguma ferramenta tipo Status Invest ou digita no Google mesmo lá, Vale 3, e você vai ver o dividendo que ela te pagou nos últimos 12 meses, né? Eu entrei agora no status, né? E o dividendo que a Vale pagou nos últimos 12 meses foi 8,9% no momento que eu gravo. Mas você sabia que ela retornou capital para você acionista que comprou ações há mais de um ano e não vendeu? Ela retornou mais capital ainda do que esses 8,9%? É o que eu vou te explicar nesse vídeo, tá bom? Mas antes, já se inscreve no canal aqui. Bom, como que uma empresa pode retornar capital aos seus acionistas? Existem duas formas. Uma é o tradicional dividendo, juros sobre capital próprio. Mas existe uma outra forma que é pouco falada, mas que é igualmente relevante, que é a recompra de ações, né? E que no caso da Vale se tornou extremamente relevante, né? Eu peguei esses números antes de gravar o vídeo e no ano de 2020 a Vale encerrou com 5,1 bilhões de ações em circulação, né? Então, se você pegar esse número e multiplicar pelo preço das ações, você chega no valor de mercado. Bom, o que a empresa vem fazendo desde então? Desde o terceiro trimestre de 2021, a companhia Vale, ela engajou-se em um programa bastante agressivo, no bom sentido da palavra, de recompra de ações, né? Desde o terceiro trimestre de 2021, a empresa vem comprando quase que linearmente, trimestre a trimestre, ações da própria empresa na bolsa, né? E tirando essas ações de circulação, né? Então, no final de 2020, ela tinha 5,1 bilhões de ações em circulação. E sabe quanto que ela tem hoje? 4,4 bilhões de ações. Então, sumiram 13% das ações de lá para cá. O que isso significa, né? Se você tivesse, vamos supor, 10% das ações, só para facilitar, eu sei que provavelmente não tem ninguém aqui com 10% das ações da Vale nos assistindo, mas se você tivesse 10% daqueles 5,1 bilhões iniciais, você tinha mais ou menos 500 milhões de ações, né? Se você não vendeu nenhuma ação desde então, você continua com as 500 milhões de ações, porém o número total de ações diminuiu para 4,4 bilhões. Então a sua participação na empresa, ela aumentou de mais ou menos 10% para aproximadamente ali 12%, 13%. Estou fazendo aqui a conta de cabeça, me perdoem se eu estiver errado, mas o importante aqui é o raciocínio e não a exatidão dos números. Então, por que o programa de recompras é possível dizer que é um programa de dividendos com aplicação automática? Porque se você não vendeu ações durante o período da recompra, você aumentou a sua participação na proporção do programa de recompras, né? Aliás, se você gosta de Vale, te convido a se tornar um assinante da Suno. Lá na Suno Premium, nós temos uma análise bastante completa de Vale. Como que funciona um programa de recompras, né? Primeiro, um programa de recompras ele não cai do céu. O conselho da empresa ele se reúne e ele determina a aprovação de um programa de recompras. É isso que a Vale fez lá no passado. Bom, agora com o programa aprovado, o que a empresa vai e faz? Ela realiza esse programa de recompras, geralmente na Bolsa de Valores. Ela vai lá e fica botando ordem. Que nem eu e você compramos ações, a Vale foi lá e botou ordem de compra, né? E essas ações vão parar lá na tesouraria da empresa, que na maior parte dos casos, essas ações elas são canceladas, ou seja, elas são eliminadas, né? O que a empresa recompra, ela tira de circulação. É assim que funciona um programa de recompras, né? A empresa compra ações no mercado, como eu e você, né? Ela vai lá no home broker e bota a ordem, obviamente que uma ordem muito mais volumosa do que a minha, a sua e a de todo mundo. Eles compraram 15%
da empresa, aí, dá algumas dezenas de bilhões de reais. Na minha cabeça aqui, estou fazendo conta, mas deve ter dado aí uns 40 bilhões de reais que foram adquiridos em ações ao longo aí dos últimos cerca de 2 anos, né? A empresa foi recomprando quase que trimestre a trimestre essas ações na bolsa, imagino que quase todo dia. Tem, quem quiser mais informações, você consegue inclusive ver o preço que a empresa foi comprando, as datas, as quantidades, a corretora que ela comprou, esses dados são públicos, estão ali no site da CVM, da B3, e se não me engano também ali no site do Estados Invest, tem lá também, você consegue encontrar, tá bom? Bom, por que um programa de recompras pode ser bom para os acionistas? Se a empresa está comprando essas ações num preço bom e você é um acionista de longo prazo, a sua participação está aumentando ao longo do tempo. É quase como se ela te desse um dividendo, né, e você recomprasse. A sua participação ela vai aumentando sem sequer você comprar uma única ação. Eu vou dar aqui um outro exemplo. Eu adquiri ações da Apple lá em 2016 e na época a empresa estava recomprando tanta ação, né, que pelas minhas contas na época, em 12 anos ela iria recomprar no preço daquela época a totalidade das ações que ela tinha disponível, e se eu não vendesse, eu ia sobrar como o único acionista. Aliás, se a ação não subisse e ela conseguisse executar esse plano, eu ia sobrar em 12 anos como o único acionista. O que aconteceu? O mercado percebeu que as ações estavam baratas e as ações subiram, e eu não me tornei o único acionista de Apple. Mas eu não fico triste, porque as ações subiram bastante, né? Deve ter subido aí umas 10 vezes ali o BDR, né? Que é a variação da ação mais o câmbio, que também subiu no período. O câmbio foi aí mais ou menos de 3 para 5 reais, mas o grosso dessa valorização aí de 10 vezes que aconteceu no BDR da Apple foi quase tudo valorização da ação em si, que foi uma performance muito boa. E o acionista de Apple, ele se deu bem, porque ao longo desses anos a participação dele foi aumentando sem sequer eu comprar uma ação a mais. Na verdade, eu até comprei um pouquinho mais, mas a minha participação na empresa foi aumentando mesmo sem eu comprar ações. Então, a recompra de ações ela pode ser positiva, foi positiva no caso da Apple. Existem alguns programas de recompra que podem não gerar valor. Então, tipo, se a empresa comprou ações e a operação se deteriorou de maneira significativa, ela não fez um bom negócio. Pela minha experiência, as empresas brasileiras, isso aqui não se aplica somente à Vale, tá? Se aplica praticamente a todas as empresas do Brasil. Elas são muito precisas nos seus programas de recompra. Empresas como o Exetec, o BTG, outras empresas por aí, né? Deixa eu tentar lembrar outras, se não me engano, a Itaúsa, a Gerdau, elas historicamente foram sempre muito assertivas nos seus programas de recompra. Eu uso, inclusive, em muitos casos, como um sinal de otimismo da gestão com relação à cotação futura em relação ao preço atual, né? Então, geralmente, no Brasil, os programas de recompra podem ser vistos, obviamente nem sempre, mas podem ser vistos como um sinal de que a gestão vê o preço das ações como atrativo naquele momento que o programa de recompras é autorizado. E por que eu brinco que é um dividendo escondido, ou como o próprio nome desse vídeo chama, o dividendo que você não vê? Porque se a sua participação está aumentando, é quase como se você comprasse mais ações. É quase como se a empresa tivesse pego aqueles 40 bilhões de reais distribuído para os acionistas através de dividendos, e se você pegasse os dividendos e comprasse mais ações da Vale, você vai ver que a participação seria a mesma. Então eu brinco que é um dividendo que você não vê, porque é quase como se a empresa te pagasse um dividendo e você recomprasse, usasse esse dinheiro para recomprar mais ações. Na prática, é esse o efeito. A sua participação
na empresa tem aumentado ao longo do tempo, se a empresa está fazendo um programa de recompras, e se ela fez um programa de recompras no preço certo, é ainda melhor para você, tá bom? Então, é isso. A Vale está pagando um dividendo, retornando capital ao acionista de uma forma que nem sempre é visível, né? O dividendo ele é muito mais visível, cai na sua conta. A recompra ela vai acontecendo um pouquinho todos os dias e você só vê no fechamento do trimestre quantas ações tem livres para circulação, e se você não olha, provavelmente você não consegue fazer a conta de que a sua participação aumentou ao longo do tempo, tá bom? Pessoal, a gente está aqui na Suno lançando a segunda turma da comunidade Viva de Dividendos, né? Com acesso a essa comunidade, você vai estar muito bem preparado para construir uma carteira que vai te pagar rendimentos mensais pelo resto da sua vida. A gente tem convicção que vocês vão estar preparados para construir uma carteira que paga renda mensal para você. Forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.